Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez a gente está aqui reunido, né? Reunido de maneira virtual, mas ainda assim reunidos com o mesmo propósito de cultuar a Deus, de celebrar a esse Deus que tanto tem feito bem para nós. Hoje, antes de a gente iniciar aqui, queria deixar uma novidade para a gente. A partir do próximo domingo, nós vamos começar a fazer os cultos dominicais ao vivo, ao invés de ser gravado como esse está sendo, a gente vai começar a fazer ao vivo. Então já se prepara aí a agenda aí para você acompanhar com a gente, divulgue para seus familiares, divulgue para os irmãos que não tiveram acesso a essa informação, para que a gente possa cultuar no mesmo momento aqui, a gente aqui na igreja, você na sua casa, e para que nós possamos participar junto desse momento tão legal, né? Depois de tanto tempo que a gente está em dificuldades, mas que a gente possa passar um momento legal juntos, cultuando esse Deus no domingo. Amém? O Léo vai orar para a gente começar aqui agora e depois a gente vai entrar no momento de louvor. Senhor, Tu és o Deus de toda graça. Tu és bom, Tuas misericórdias duram para sempre, e elas são as causas, Pai, de fato, de nós não sermos consumidos aqui. Não há mérito em nós, não somos dignos, Senhor, de Ti, de ter a Tua presença, não somos dignos de ser a Sua habitação, de ser a Sua morada, mas ainda assim, por um motivo do qual nós desconhecemos, o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos vocacionou, nos fez casa, nos tornou a igreja da qual o Senhor se move no meio dela, nos fez igreja, e tudo isso para o louvor da Sua glória e para que o Seu reino fosse expandido aqui na terra. Estamos aqui mais uma vez juntos para louvarmos o Teu nome, bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor fez e principalmente agradecer pela salvação que nos foi dada pela Tua graça, sem mérito algum. Tudo que nós possamos fazer nessa vida, Senhor, nada comprará a salvação. Somente o sacrifício que Cristo fez poderia pagar o preço pela nossa salvação, e Ele já pagou. Então nós te agradecemos, como gratidão nós te louvamos, como gratidão nós cantamos e nos reunimos aqui em Teu nome, porque somente Tu és digno e mais ninguém, Senhor. Deus nosso. Amém. Tu és digno, Senhor. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tua mão. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração a Ti, Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar ao fim. Só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. E eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos alegres mais um dia que o Senhor nos concedeu, apesar da dificuldade que nós estamos passando, desse isolamento, mas nós somos felizes, nós temos a certeza de ter sido alcançado por essa maravilhosa graça.
essa graça a qual o evangelista João, em seu Evangelho, capítulo 1, a partir do verso 16, ele vem testemunhando dessa maravilhosa graça que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 16, disse assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então, o fato de João afirmar que a graça vem de sua plenitude ensina que essa graça é mais do que uma disposição de Deus, um favor impessoal, uma coisa que nós não merecíamos, mas pelo seu infinito, incondicional amor, Ele nos deu através de Jesus Cristo, que ao padecer, morrer naquele madeiro, nos trouxe essa maravilhosa graça, em que o evangelista João, ele diz que é graça sobre graça. Então a única certeza que nós temos, que nos traz felicidade, que nos traz conforto nesse momento difícil, é saber que nós estamos protegidos por essa maravilhosa graça que Deus nos concedeu. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Tito, ele vem fazendo uma definição, uma linha de pensamento sobre essa graça, o que ela é, o que é a graça, o que a graça traz, o que ela ensina, o que ela nos inspira e o propósito dessa graça. A carta do apóstolo Paulo a Tito, a partir do capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivemos o presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o que o apóstolo Paulo nos ensina através dessa afirmação, dessa linha de pensamento, que o evangelista João disse graça sobre graça, o apóstolo Paulo vem trazendo essas informações através dessa carta a Tito, dizendo o que é a graça, que é um favor de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus, não por nosso merecimento, que nós não temos mérito nenhum, nós estávamos condenados à morte, mas como João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Jesus veio ao mundo não para condenar ao mundo, mas para dar salvação àqueles que nele crê. Então o apóstolo Paulo, a escrever essa carta a Tito, ele vem fazendo essa linha de pensamento sobre a graça. O que ela é a manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo, para que nós venhamos a ter uma vida abundante, e essa vida só através de Jesus Cristo, que apesar dos momentos difíceis que nós estamos passando, nós somos protegidos, somos abençoados, agraciados, alcançados por essa maravilhosa graça, razão pela qual, independente das condições, nós somos felizes,
porque a nossa felicidade ela não é condicionada à situação em que passamos, ela é condicionada a essa maravilhosa graça que Deus nos deu através de Jesus Cristo. No verso 12 da carta a Tito, capítulo 2, verso 12, fala o que ela nos ensina, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, capítulo 12, fala para nós não conformarmos com esse mundo, antes transformarmos pela nossa mente. Quer dizer, a nossa linha de raciocínio tem que ser contraditória a que o mundo nos oferece, esses momentos em qual nós estamos passando, visto que a nossa mente tem que estar voltada para essa maravilhosa graça que através de Jesus Cristo Deus nos concedeu, razão pela qual nós não somos consumidos, porque essa graça, esse poder, essa mão poderosa de Deus nos alcançou, razão pela qual eu volto a dizer: a nossa felicidade não é condicionada às circunstâncias, mas em cima dessa maravilhosa graça que nos foi concedida, mesmo que nós não teríamos merecimento algum, mas pelo infinito amor de Deus incondicional, visando as nossas necessidades, nós somos alcançados por essa graça maravilhosa que foi manifestada através de Jesus Cristo. Quando ele se fala que educamos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então essa graça, essa palavra, por quando introduz um equilíbrio, mesmo nessas condições difíceis, nós temos que ter equilíbrio nas nossas emoções, nas nossas ações, para que nós não podemos sofrer emocionalmente, fisicamente, devido às condições terríveis de isolamento, de distanciamento, de necessidade que muitas das vezes nós somos levados a passar por esses momentos. Mas nós, confiando em Jesus Cristo, sabendo que essa graça está sobre nós, nos alcançando, nós temos o equilíbrio para viver uma vida sensata nesses momentos difíceis. No verso 13 ele disse: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A linha de pensamento do apóstolo Paulo, ao transmitir essa mensagem a Tito, ele vem mostrando que essa graça de Deus nos inspira, que é aguardar a bendita esperança, essa manifestação da glória, que um dia será visível aos nossos olhos, do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E no verso 14, ele fala sobre o propósito da manifestação dessa maravilhosa graça. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o objetivo de Deus nessa obra redentora de Cristo é criar um povo exclusivamente seu, purificado de todos os pecados e zeloso para boas obras. Então, visto que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele manifestar essa graça através de Cristo, Ele quer que nós sejamos um povo exclusivamente seu, ou seja, como se nós trocássemos de dono. Então nós temos que seguir, os nossos rumos têm que ser pautados no ensinamento de Cristo, que com seu sangue lá na cruz, Ele comprou um povo para que viesse a transmitir essa graça maravilhosa. Por essa razão nós estamos aqui em vídeo,
já que não podemos estar reunidos junto com nossos irmãos, então esse vídeo que possa alcançar a muitos, independente de credo, de religião ou da posição em que está, que possam, quem estiver ouvindo ou vendo esse vídeo em seus lares, onde quer que esteja, pode se deixar ser alcançado por essa graça, que simplesmente a única condição nossa é crer que Jesus se manifestou para que nós venhamos ter uma vida em abundância e uma vida eterna. Esse momento em que ele, lá na cruz, é um momento difícil, onde de um lado estava a maior manifestação de ódio, que era o povo gritando, crucifique-o, crucifique-o. Do outro lado, nós vemos o maior momento de amor, maior virtude, o maior compromisso de Deus, proferindo através de Cristo uma mensagem para a nossa salvação, a qual ele, no meio daqueles dois malfeitores, enquanto um estava questionando a divindade de Cristo, o outro, em suas pequenas palavras, poucas palavras, disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no seu paraíso. E Jesus, na mesma hora, falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então nós vemos ali que, de um lado, a maior expressão de amor que estava em Jesus Cristo ao derramar seu sangue ali na cruz para salvar a muitos, apenas aqueles que creem. A graça foi manifestada a todos, mas só alcançado por aqueles que crê. Então, qual o propósito de Deus ao manifestar essa graça sobre graça em Cristo Jesus em favor da humanidade? É para que nós possamos ser remidos de toda a nossa iniquidade e nos purificar para Cristo, um povo exclusivamente seu, zeloso para boas obras. Então nós vemos que, apesar dessas dificuldades que nós estamos passando, nós fomos alcançados por essa graça, e essa graça nos motiva, é um combustível para a nossa felicidade, sabendo que Deus irá suprir todas as nossas necessidades, sejam materiais ou espirituais. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo estava passou por momentos muito difíceis, e ele escreve essa carta agradecendo a igreja de Filipe pela gratidão, pelos benefícios, por tudo que esse povo de Filipos tinha feito a ele. Em Filipenses, a partir do capítulo 4, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo vem dando uma declaração de amor àquele povo de Filipe, expressando a sua alegria por ter sido também um dos maiores pecadores, conforme ele mesmo relata, mas foi alcançado por essa maravilhosa graça. Então, nessa carta aos Filipenses, ele começa a partir do verso 10, em agradecimento ao povo de Filipe, dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ao Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades.
Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, e desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio à vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vemos que ao sermos alcançados por essa graça, mesmo nós passamos em momentos difíceis, nós somos supridos. Deus, com as suas riquezas, segundo a sua riqueza, sua glória, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Estamos passando momentos difíceis, às vezes nós não temos necessidades de víveres, mas nós temos necessidade de estar reunidos com nossos irmãos, de estar levando uma vida normal, pois muitas pessoas estão em seu confinamento, não pode estar reunido como igreja ou com uma festa em lugar nenhum. Mas essa graça de Deus nos dá equilíbrio, nos conforta, nos supre todas as nossas necessidades, sabendo que um dia Ele se manifestará ao nosso favor e tudo voltará ao normal. Mas a nossa felicidade, a nossa certeza que ao sermos alcançados pela graça, pela essa maravilhosa graça que o apóstolo João fala, que é a graça sobre graça, ela nos dá equilíbrio para passar esses momentos glorificando e exaltando esse nosso Deus, porque Ele está suprindo todas as nossas necessidades, tanto as materiais como as espirituais. Se tiver alguém nos ouvindo que ainda não foi alcançado por esta graça, lembre-se, essa graça foi manifestada a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Nós precisamos simplesmente crer que essa manifestação ela é não por mérito nosso, mas pelo amor incondicional de Deus para a salvação de todos os homens. Nós não precisamos fazer nada a não ser crer. Jesus Cristo veio em carne para a salvação de toda a humanidade. Então nós precisamos simplesmente crer, sabendo que meio a essas dificuldades, esse momento difícil que nós estamos passando, em Cristo Jesus, Deus superará todas as nossas necessidades. Quero agradecer a Deus por esse momento em que Ele nos concede de estarmos aqui transmitindo essa mensagem e que todos venham ser alcançados por essa maravilhosa graça, que um dia nós estaremos unidos e reunidos em um só propósito, que é glorificar a esse Deus maravilhoso como um povo santo e remido pelo sangue de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?